Começamos então aqui. Bom dia, Enio. Bom dia, João. A gente vai fazer o estudo então de número, como eu disse para vocês, de número 170. Já finalizando esse nosso livro também. Depois a gente vai escolher um outro livro. Bom trabalho, André. Escolher uma outra obra para dar continuidade nesses nossos encontros. E como a gente viu, sossega, Juliano, já faz bastante tempo que a gente está nessa obra, né, mas como a gente sempre comenta, se hoje nós começássemos de novo esse livro, certamente nós teríamos uma leitura diferente, exatamente porque a gente vai amadurecendo com o passar do tempo, a gente vai tendo ali novos raciocínios, abrindo novas perspectivas diante dos textos, diante das mensagens. Então é sempre um novo aprendizado, mas a gente vai escolher um livro bacana para a gente poder continuar esse nosso trabalho de sexta-feira. Bom dia, Eugênia. Bom dia, Aurélio. Bom, Emmanuel selecionou para nós uma passagem do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Bacana, Mário, né? Isso aí também faz parte do pacote, a gente pode usar sim. Eu só não lembro se a gente já usou esse livro, né? O Mário lembrando aqui do Fonte Viva. Eu não lembro se a gente já usou ou não esse livro, mas eu vou ver com a Vaninha depois, porque já faz tanto tempo que a gente acaba se perdendo, né? Mas certamente vai ser dessa lavra aí, com certeza. Então aqui nesse livro de Tiago, capítulo 4, temos aqui uma passagem muito, muito interessante, em que é dito o seguinte: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viermos, faremos isso ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Tal toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete um pecado. Aqui, naturalmente, o pecado, no sentido do erro, no sentido do sofrimento que é gerado em virtude disso, mas dessa pequena passagem, só dela já dá para a gente ter uma ideia bastante profunda, né? Bom dia, Inês, bastante profunda do texto que Emmanuel traz para nós, né, de uma forma mais desenvolvida. Mas objetivamente o texto chamado Amanhã, ele nos leva me fugiu a palavra agora, mas a uma extensão daquilo que é o nosso presente, daquilo que é a nossa realidade hoje, da forma como nós vivemos, das escolhas que nós fazemos, é um prolongamento dessa nossa realidade. Ontem nós conversamos, estudando o nosso livro dos Espíritos, começamos ontem a quarta parte, o primeiro capítulo da quarta parte, que falava das esperanças e consolações, principalmente sobre a felicidade e infelicidades relativas com relação a penas e gozos terrenos. E aí então nós conversamos sobre aquilo que provoca sofrimento em nós, das expectativas que nós temos, dos planos que nós fazemos, sempre tentando fazer com que o nosso presente hoje seja um presente mais confortável, seja um presente mais prazeroso, mas que a gente não consegue vislumbrar aquilo que nos espera no futuro. E quando a gente fala no futuro, legal, agradecido, bacana. E quando a gente fala sobre o futuro, nós ficamos nos perguntando qual é exatamente a realidade desse futuro. Nós ficamos nos perguntando o que exatamente esse futuro nos reserva. De tudo aquilo que a gente deve fazer da nossa vida, sempre há necessidade de nós fazermos uma troca, porque é assim que nós ainda nos comportamos nessa questão de troca, né, de fazermos sempre
eu vou fazer alguma coisa se por acaso eu receber alguma coisa em troca. Quando nós falamos dos sacrifícios que nós devemos fazer, e foi exatamente nesse ponto que nós chamamos a nossa atenção no estudo de ontem, nós tratávamos exatamente disso, que se por acaso eu falo para alguém, olha, você precisa ter uma vida mais comedida, uma vida mais equilibrada, uma vida em que você não tenha que desperdiçar recursos, desperdiçar seu tempo, ou então você deve se alimentar melhor, você deve evitar alguns hábitos que são bastante nocivos para o seu organismo, para o seu psiquismo, ou então você deve se vestir com mais discrição, também com mais despreocupação com a aparência que você tem, ou então não se preocupa tanto com o poder de querer controlar as pessoas, de querer dominar para que você possa se sentir uma pessoa forte. Então a gente sempre tenta levar esses esclarecimentos, e até mesmo para nós mesmos, né, diante da forma como nós vivemos. E aí então as pessoas, ou nós mesmos, fazemos a pergunta, mas o que eu ganho em troca fazendo isso? Se por acaso eu tiver que renunciar a esse meu conforto, qual é o benefício que eu vou ter? Então a gente acaba falando, bom, já que eu não tenho certeza do que virá no futuro, eu prefiro garantir o agora. Né? Antes dois passarinhos na mão, antes um passarinho na mão do que dois voando, como se diz o ditado popular. Então a gente se preocupa muito com o momento de agora, mas aprendendo sobre essa nossa realidade espiritual e o bom, né, o grande benefício que o Espiritismo nos proporciona é exatamente fazer essa reflexão dentro de conceitos que são muito sólidos. Não são simplesmente crenças. Olha, você pode acreditar no que vai acontecer, você pode pensar no que virá depois, tenha fé em alguma ideia que por acaso tenha surgido na sua mente, mas não, a gente se baseia exatamente em fatos. Nos fatos que os próprios habitantes desse novo mundo traz para todos nós, mostrando a forma como vivem, a forma como pensam na vida a partir daquele momento, de que forma que eles chegaram até aquela condição, e trazendo esse depoimento a gente começa então a coletar essas informações para criar para nós uma base filosófica muito concreta, não é simplesmente baseada numa crença. Aurélio colocou, né, eu acho que cada pessoa deve se vestir da maneira que se sente bem, e não como os outros pensam. Essa questão, Aurélio, que a gente fala, por exemplo, de se vestir, de morar, de se comportar, naturalmente a gente não deve se espelhar no modo como as pessoas julgam ou deixam de julgar. Mas é importante que a gente faça uma avaliação de que tipo de esforço que a gente empreende, ou que tipo de sacrifício a gente acaba demandando para poder se sentir bem. Porque quando a gente fala se você vai se sentir bem, a pergunta é, isso que você faz realmente tem validade quando você se vê não apenas como um indivíduo agora dentro desse corpo físico, mas quando você vê como um espírito, por exemplo? Quando você se vê como um espírito imortal, que não tem necessidade, por exemplo, de uma vestimenta que gaste tanto, que você precise de um rótulo, que você precise de uma etiqueta, de uma marca, que você gaste uma fortuna, porque é muito interessante você gastar tudo o que você tem quando você pode. Mas o grande problema que a gente observa é que a maior parte do sofrimento das pessoas hoje no mundo é exatamente por elas não terem aquilo que elas gostariam de ter. E elas acabam tendo essa vontade de ter as coisas porque todo mundo tem. No presente, principalmente, a gente vive numa sociedade que traz para nós um pensamento bastante consumista. Basta você ligar a televisão, e é uma forma, inclusive, que a televisão tem de se sustentar, é a forma como ela recebe os seus recursos dos patrocinadores, daqueles que são que pagam as propagandas. Mas eles vão vender um produto que não é acessível a todos. Você pode morar, por exemplo, num palácio, numa cobertura, num grande bairro de uma grande cidade, ou você pode morar numa casa muito simples. O seu televisor está ali ligado.
E quando você está assistindo o seu jornal, o seu futebol, quando a criança está assistindo ao seu desenho, quando as mulheres, os homens assistem às suas novelas, que gostam e tudo mais, no intervalo desses programas você está sendo bombardeado com informações para você ter um carro melhor do que você tem, de você morar numa casa melhor do que de onde você mora, de você se vestir melhor. Então a gente está sempre procurando dedicar a nossa vida sempre para alcançar aquilo que normalmente está fora do nosso alcance. E aí então a gente começa a ser pressionado por nós mesmos, de imaginar, por exemplo, poxa vida, eu sou um fracassado porque eu não consigo, eu sou uma pessoa infeliz porque eu não tenho, eu tenho inveja do outro que tem. Então, na verdade, a nossa vida hoje, pelo fato da gente ser bombardeado com essa ideia consumista, pelo fato da gente viver em função dessas conquistas materiais, porque não importa o jeito que você veste, a pergunta é que esforço você faz para poder se vestir dessa forma? Será que você consegue se vestir de fato do jeito que você gostaria? E aí então a gente vê artistas, jogadores de futebol, empresários, políticos e tudo mais, pessoas que são muito famosas, exibindo o seu patrimônio. E aí então nós que não temos, ficamos assim, poxa vida, como eu gostaria de passear no jatinho que o outro passeou. Como eu gostaria de ter aquele carrão que o outro tem. Como eu gostaria de fazer a viagem que o outro fez. Só que o propósito de nós estarmos aqui hoje nesse nosso mundo, não é nós comprarmos, engordarmos o nosso patrimônio, ou nós ficarmos vivendo em função do prazer que esse tipo de vida proporciona. Na verdade, o propósito da gente estar aqui hoje é muito diferente. O propósito é um propósito moral. Mas para a gente ter essa convicção, aquilo que eu falei para vocês, se eu falar para alguém, abra mão desse seu estilo de vida, porque ele não vai te levar para lugar nenhum. O máximo que ele vai te levar vai ser para outro ponto geográfico, que você vai sair daqui e vai para lá porque você está bem vestido, porque você é importante, porque as pessoas se aproximam de você pela sua beleza. Mas na verdade, quando você fala sobre o tipo de pessoa que você é, excluindo tudo aquilo de exterior, tudo aquilo de aparência que você exibe, a questão é, você se tornou uma pessoa melhor, você é visto como uma pessoa melhor? Então, estudando o Espiritismo, nós temos a oportunidade de fazer esse tipo de avaliação, de você perceber não aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Esse é o primeiro passo. E a partir daí, a gente começa a analisar de onde você veio e para onde você vai como um espírito. Porque certamente você veio de algum lugar e certamente você vai para algum lugar. Tanto que o nascimento e a morte são dois portais que colocam a gente nessa vida, nesse cenário em que a gente se encontra hoje, e o outro portal tira a gente desse cenário. Então, na verdade, você veio sem nada, vive em função de muitas conquistas e de repente você vai sem nada. E a gente fica se perguntando qual é exatamente o mecanismo da vida, qual é a regra da vida. A regra é que você é uma consciência, nós somos uma consciência. E sendo uma consciência, a gente passa pela vida aproveitando oportunidades para um aperfeiçoamento dessa essência que a gente não consegue entender ainda, exatamente quem nós somos, qual é exatamente o propósito da nossa existência e tudo mais, e depois a gente vai dando continuidade nessa jornada em direção a essa nova dimensão, a essas outras dimensões, levando apenas aquilo que você é. Não importa se você viajou de avião, não importa se você morou num palácio, não importa se a sua roupa era uma roupa de grife. O que importa é o que você fez quando você teve a oportunidade de vivenciar essas experiências. E é isso que, infelizmente, a gente observa que o mundo não se dá conta, e mesmo nós, que temos a oportunidade de desenvolver um estudo como esse, a gente ainda se deixa levar por essas facilidades, por essas provocações, por esses prazeres, ou por essas tentações. Porque, claro, como eu comentei ontem, todo mundo gostaria de ganhar na loteria, todo mundo gostaria de receber uma herança, de ser milionário. Muito bem, mas você ganhando isso tudo, sabendo que você está nesse mundo temporariamente, o que você pretende fazer com esse recurso? Você pretende crescer moralmente com ele, ou pretende gastar tudo com diversão, com passeio, com lazer e com outros exercícios? O que exatamente? E mesmo assim, que foi a pergunta que nós fizemos, quando você coloca que você quer ser feliz, o que vem a ser exatamente felicidade? É essa definição que a gente ainda não consegue compreender. Como nós colocamos, né, vai com Deus, Bia.
quando nós colocamos, a felicidade ela é muito confundida com conforto, ela é muito confundida com prazer. Porque na verdade quando a gente fala, né, o dinheiro te traz um conforto, e diante desse conforto você tem a oportunidade de se desenvolver. Mas normalmente a gente foca a nossa atenção sempre voltada para isso. Eu tenho, então eu sou. Vai com Deus, Inês. Eu tenho, então eu sou. Mas e se você perder? Se a felicidade é um estado contínuo, não é simplesmente um momento em que você vive esse prazer, você vive aquele momento de satisfação, você vive aquele momento de prazer muito grande, principalmente dependendo do recurso que você tem, e aí então você fala assim, poxa vida, eu sou uma pessoa muito feliz. Na verdade você não é feliz, você está satisfeito. Porque a partir do momento em que você perde esse recurso, a sua vida se transtorna. Você entra numa situação extremamente difícil, principalmente porque você não sabe mais viver sem aquilo, você não consegue mais viver de uma forma diferente, a sua vida começa a entrar em parafuso, e nós podemos perceber que hoje, felizmente, já não acontece isso com tanta frequência. Mas houve uma época em que pessoas se lançavam de cima de edifícios simplesmente porque perderam o seu dinheiro. Mas enquanto elas tinham esse dinheiro, elas se consideravam felizes. Então, na verdade, a felicidade é um estado íntimo, é um estado de espírito que você acaba assumindo, ficando satisfeito com aquilo que você é e ficando satisfeito com a sua capacidade de realização. Aquilo que você possui é apenas um instrumento que vai te ajudar nesse desenvolvimento. Só que nós não sabemos lidar com isso ainda. A nossa imaturidade, nós somos como se fôssemos crianças soltas numa loja de chocolate. A gente vai correndo pelas prateleiras, comendo tudo, abrindo tudo, sem se preocupar com as consequências disso. Então a gente vai gastando, jogando dinheiro pro alto, vai rasgando, fazendo festa. Os amigos se aproximam de você, não de você, se aproximam do seu dinheiro. Então, na verdade, nós alugamos as pessoas enquanto interessam, porque depois você não tem mais. Então você se torna infeliz, na verdade, dependendo da forma como você lida com esse dinheiro, porque você não tem confiança em ninguém, ninguém se interessa por você, todo mundo, você desconfia de todo mundo, a sua vida vira um inferno. Eu sempre digo que se você quer destruir uma pessoa, dê para ela 5 elementos, 5 instrumentos especiais. O primeiro instrumento, dê para ela dinheiro. O segundo, dê para ela poder. O terceiro, dê para ela beleza. O quarto, dê para ela fama. E o quinto, dê para ela poder. Esses 5 elementos destroem uma pessoa de uma hora para outra. E destrói, tenho certeza disso. Porque a gente vai dizer assim, não, eu sei lidar com isso. Pode me dar tudo isso que eu vou resolver. Não vai. Não vai, porque no momento que você ganhar dinheiro, você vai começar a afastar as pessoas que não te interessam, e outras pessoas que também não te interessam vão começar a se aproximar. O seu poder vai começar a fazer pisar nas pessoas. A sua beleza vai querer seduzir o mundo para que você se sinta importante. A fama vai te tornar arrogante. A inteligência vai te tornar ainda muito mais cruel. Então por isso a gente sempre lembra que esses elementos exteriores para nós são instrumentos, mas na verdade eles são instrumentos neutros que podem se tornar benéficos ou muito mais maléficos pelo fato da gente não ter maturidade para lidar com isso. Esse nosso texto fala do amanhã. Como será o amanhã? E esse amanhã é exatamente isso, não é apenas o amanhã das 24 horas que nós vivemos, mas é o amanhã da vida que nós estamos construindo. Porque hoje nós estamos semeando. Cada atitude, cada palavra, cada pensamento, cada relacionamento, cada atividade que a gente desenvolve, cada um desses elementos é uma semente que a gente lança nesse campo. A gente sempre usa essas metáforas, essas analogias, que elas ficam mais fáceis da gente compreender. Mas se a gente tirar essas analogias e a gente tiver que falar com maturidade, falar com conhecimento que a gente acaba desenvolvendo, a questão é, de tudo aquilo que você faz, o que exatamente, no que exatamente você está se transformando? Que tipo de pessoa você se tornou? Que tipo de relacionamentos você estabeleceu e que depois no futuro vai te trazer uma cobrança? Dos erros que você cometeu na sua vida, qual vai ser o preço que você vai pagar por isso depois? Dos acertos, quais serão os benefícios que você vai colher de tudo isso? Então, quando a gente faz uma análise da nossa vida hoje, abrindo uma perspectiva para o futuro,
abrindo um prolongamento daquilo que vem à nossa frente, a gente está construindo a nossa vida. Certa vez, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa loja maçônica. Fui convidado por uns amigos para poder fazer uma exposição livre, que eles têm essa oportunidade, né, eles abrem esse espaço, para temas livres, não apenas para eles próprios, né, para os frequentadores da instituição, mas também para os familiares, para convidados. E aí, então o tema era exatamente esse: nossos filhos são espíritos. Comentei com algum de vocês já sobre o trabalho que nós desenvolvemos. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para um grupo de maçons de um tema como esse: nossos filhos são espíritos. Primeiro, eles precisam crer na espiritualidade. Naturalmente, cada um tem a sua própria cada um tem a sua própria crença. E segundo, como é que eu vou falar para eles sobre a ideia de reencarnação? Olha assim dizinha. Sobre reencarnação, como é que eu vou falar sobre a ideia de desencarnação, de vida após a morte? Porque tem que ser um tema neutro. Eu não posso tentar colocar a minha crença, sendo que tem tanto que pode ser aproveitado. Aí eu comecei a pensar e comecei a elaborar uma linha de raciocínio. E eu pensei o seguinte: vamos fazer uma projeção. Só que, em vez de fazer uma projeção, a gente vai fazer uma regressão. Porque a projeção é assim: o que nós vamos ser no futuro? Como será a nossa vida no futuro? Aí eu pensei assim: já sei. Eu vou conversar com eles sobre uma regressão. Eu vou partir do momento do que eles são agora para pensar no que eles eram no passado. Para eles analisarem toda a trajetória que eles tiveram a oportunidade de percorrer para chegar naquela condição. Então ali eram militares, eram advogados, empresários, eram profissionais liberais, eram famílias, né? Pessoas já bem vividas, pessoas maduras, cada um com a sua vida, com a sua família, com a sua vida bem estruturada. Então eu pensei assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que, voltar no tempo, imaginar vocês quando eram crianças. Quando vocês brincavam na escola, quando vocês caíam e ficavam sentados no chão chorando, quando o nariz escorria, quando machucava e chamava a mãe, aquela coisa toda, né? Dando aquele estímulo para lembrar um pouco da infância. E aí então, fiquem se imaginando, essa foi a proposta, fiquem se imaginando o que vocês serão no futuro, o que vocês pretendem ser no futuro. Aí depois eles começaram a crescer um pouquinho mais, a gente foi avançando gradativamente no tempo, pensando quando eles eram um pouco maiores, quando eles entraram na escola, quando eles começaram a brincar com os amigos, quando se tornaram adolescentes, depois começaram a namorar, começaram a procurar um curso que pudesse satisfazer ali as suas ambições profissionais, a forma como viviam essas atividades, até chegarem na idade madura. E a pergunta é: o caminho que vocês percorreram daquilo que vocês imaginavam ser e daquilo que vocês se tornaram, foi um caminho satisfatório? Por acaso houve algum tipo de arrependimento no decorrer dessa trajetória? Se pudesse fazer alguma coisa diferente, vocês fariam? Houve alguma bifurcação em que vocês escolheram o lado direito e prefeririam hoje ter escolhido o lado esquerdo naquele momento? E aí então a gente percebia assim que naquele momento rostos pensativos começavam a aparecer. Eles paravam assim, ficavam imaginando enquanto eu falava assim. Você percebia que enquanto eu falava, alguns de repente até pararam de ouvir o que eu falava porque os olhos começaram a ficar meio vagos, como se eles estivessem tentando buscar mesmo naquela trajetória esses momentos. E buscando esses momentos, buscando essas experiências, fez com que, analisando todo esse percurso, eles começassem a se sentirem muito felizes, se sentirem felizes por algumas conquistas e se sentirem arrependidos por outras situações. A mesma coisa hoje se aplica no nosso modo de viver, só que nós estamos exatamente nessa condição agora, nessa condição de crianças. Porque quando a gente fala no amanhã, aquilo que não chegou ainda, aquilo que está aquém da nossa compreensão, porque a gente vislumbra um futuro diferente, um futuro estabelecido de determinado modo, com determinada estrutura. A gente vislumbra uma felicidade que nos espera em determinado ponto. Mas a pergunta é: do modo como nós estamos vivendo hoje, será que nós conseguiremos alcançar esse objetivo? Será que quando nós
vivemos em função das escolhas que nós fazemos hoje, daquilo que nós damos importância, do modo como nós nos relacionamos com as pessoas, do nosso modo de pensar com relação à vida? Será que isso é o suficiente para a gente alcançar aquele objetivo que nós desejamos? Dentro da doutrina, através dos depoimentos que os espíritos nos trazem, aqueles que já viveram essa trajetória terrena, bom dia pessoal que chegou, viveram essa trajetória terrena e já estão na dimensão espiritual, na dimensão do mundo invisível, dando continuidade nas suas existências, porque eles também estão planejando o futuro deles. Eles podem até ter alcançado o futuro que nós esperamos, mas o futuro deles agora é outro. Eles estão se preparando para novas conquistas, diferentemente dessas que nós estamos tentando conquistar hoje. Mas então a gente fica pensando, poxa, quando eu chegar no mundo espiritual, quando chegar o momento em que eu tiver que fazer essa passagem que para nós é tão assustadora, que é tão enigmática, né? Não assustadora pelo modo como nós vamos desencarnar, mas exatamente assustadora por aquilo que virá, aquilo que nos espera, porque normalmente as pessoas não gostam de pensar nisso. Falar sobre morte, por exemplo, é um tabu. A gente não fala de morte, a gente fala sobre nova dimensão, a gente fala sobre uma nova forma de viver. E todos nós viveremos isso. A única certeza da vida é a morte, já diz o ditado popular, mas mesmo sem pensar nesse futuro no mundo espiritual, a gente pode pensar no nosso futuro mesmo aqui no mundo físico. Então a gente planeja sempre, poxa, eu quero ser feliz, eu quero encontrar uma pessoa especial, ou eu quero viver com essa pessoa especial que eu já encontrei, ou eu quero viver de uma forma diferente com essa pessoa que é especial para mim, com a minha família, eu quero ter um futuro mais tranquilo, eu quero ter a minha consciência transformada em algo que me dê mais paz, me dê mais satisfação e tudo mais. Mas mais uma vez, o modo como nós estamos vivendo hoje vai realmente nos conduzir para esse caminho? Ou a gente fica se iludindo, tentando encontrar alguma coisa que a gente não vai conseguir chegar? Porque é necessário fazer um planejamento. A nossa vida, de um modo geral, ela é um grande empreendimento. E como todo grande empreendimento, como empreendedores que nós somos, é necessário, absolutamente necessário, que a gente faça um planejamento da nossa vida. Quanto a gente vai investir, qual é o caminho que a gente vai escolher, quem serão os nossos colaboradores, os nossos sócios, os nossos contribuintes, quais são as instalações que nós vamos ali utilizar para poder dar continuidade ou avançar nesse empreendimento. É necessário fazer um planejamento. Só que, na verdade, é um planejamento moral, intelectual e material, aqui da nossa vida hoje. Mas no mundo espiritual, o nosso planejamento é essencialmente moral. Porque eu preciso pensar não apenas assim, eu estou me tornando uma pessoa inteligente, ótimo, parabéns. Mas de que forma que você vai utilizar essa inteligência? E aí então nós estamos hoje, na verdade, investindo a cada dia nesse nosso empreendimento. A cada dia ele avança um pouquinho mais. Nós temos ali, por exemplo, empreendedores, vamos chamar nós espíritos como empreendedores, pelo menos nesse exemplo. Há empreendedores que declararam falência nos seus investimentos, simplesmente porque fracassaram. Há empreendedores que estão endividados. Há empreendedores que estão ali, vendendo almoço para comer janta. Há empreendedores que estão tendo lucros. Há empreendedores ambiciosos, gananciosos. Há empreendedores justos, bem-sucedidos. Qual categoria nós estamos hoje? Que tipo de investimento nós estamos fazendo em nosso próprio benefício? Esse investimento moral, de fazer assim, olha, eu estou me sacrificando para poder limpar da minha consciência as culpas que eu trago do passado. Eu estou investindo no meu aprimoramento moral, no sentido de fortalecer o meu caráter, de tirar esses miasmas, ou essa podridão, usando a palavra mais popular, mais clara, essa podridão que existe nos meus valores ainda, de arrogância, de ganância, de viciações das mais diversas. Então, sermos empreendedores é exatamente isso, nós investimos fazendo um planejamento futuro, e esse planejamento nós não estamos fazendo.
O mundo hoje, as pessoas de modo geral, porque esses ensinamentos que os espíritos nos trazem não são ensinamentos para nós hoje, aqui 25 pessoas que estamos nessa sala. São ensinamentos trazidos para o mundo todo. É o planeta todo que precisa crescer, o planeta todo que precisa se desenvolver, porque todos aqui que estão encarnados, aqui nesse nosso mundo, e até mesmo aqueles que estão desencarnados, são espíritos. Espíritos que estão crescendo, espíritos que estão se desenvolvendo. Mas a gente percebe que, pelo modo de vida que nós temos hoje, basta a gente observar o mundo, a cegueira das pessoas, a ansiedade, o sofrimento, a angústia, a agressividade que elas têm, não apenas a agressividade física, mas a agressividade moral, de querer impor a sua vontade, de querer escravizar as pessoas emocionalmente ou moralmente ao seu lado e tudo mais. O modo como nós estamos vivendo hoje já mostra qual será o nosso futuro. Se nós colocamos hoje que o nosso planeta passa por uma transformação muito profunda, essa fase de transição planetária, é o título que nós demos para essa experiência, essa fase de transição planetária, ela é o momento em que nós seremos selecionados. Quem serão aqueles capacitados para continuar participando desses investimentos, nesse futuro melhor? E aqueles que fracassaram terão outra oportunidade, mas relegados num ambiente muito mais difícil do que esse. Porque todos nós seremos forçados a essa mudança. Aqueles que não conseguirem acompanhar passarão por experiências muito difíceis. É uma previsão que os espíritos nos fazem, mostrando exatamente isso. Olha, o trem está partindo, só que nem todo mundo pode embarcar. Aquela frase do Evangelho que diz: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. São esses poucos que são os mais bem-sucedidos. Não são todos, porque se nós queremos promover uma transformação num determinado ambiente, é necessário que a gente faça uma seleção daqueles que podem contribuir e aqueles que não podem. E infelizmente o nosso mundo hoje está observando uma transformação uma transformação moral, de escândalos, de constrangimentos, e até a parte positiva também. Não vamos fazer um terrorismo em cima disso, porque não é justo que a gente pense dessa forma. Mas a gente vê muito o lado negativo, que é o lado mais que nos provoca maior impacto, mas nós percebemos também que as pessoas estão se tornando mais generosas, de certa forma, que o mundo se encontra mais solidário, principalmente diante das grandes calamidades. A gente tem percebido isso. Há uma comoção geral cada vez que alguma coisa acontece, que uma tragédia acontece no nosso mundo. E esse é um dos propósitos de vivermos num ambiente como esse, um ambiente tão hostil como esse, que é exatamente isso. Eu assistia a um documentário, na verdade era um curta-metragem, que falava dos imigrantes no Brasil. Aqueles que vieram no final do século XIX até as duas, três primeiras décadas do século XX, que vieram aqui para o Brasil. Aqueles que eram os russos, aqueles que eram alemães, italianos, japoneses, portugueses e outros grupos também que vieram para cá. E aí então, entrevistando um desses imigrantes que vieram para cá simplesmente trazendo uma sacolinha, carregando alguns poucos pertences, e vieram para cá meter a cara no trabalho, para poder trabalhar na agricultura, na região sul do país, aquela coisa toda. E aí, entrevistando essas pessoas, a gente percebia um sofrimento muito grande pela hostilidade da vida, pela hostilidade da luta que eles tiveram que enfrentar para poder reconstruir tudo, e conseguiram. E um desses imigrantes disse uma seguinte frase, que marcou muito, porque quando eu assisto esses documentários, cada frase de efeito que surge, eu sempre gravo, porque eu tenho certeza que mais dia ou menos dia eu vou acabar utilizando aqui. E essa frase não foi diferente. Ele disse assim para nós que a maior escola da vida é a escola da necessidade, porque é ela que faz o homem crescer. E é justo que seja assim, porque muitas vezes a gente fica estagnado num determinado conforto e a gente não sai do lugar. Você pode ter um conforto que alguém te passou, que você recebeu como herança, um prêmio que você ganhou, mas você não vai fazer nada além disso, você vai ficar apenas se divertindo. Apenas ali ostentando aquele status que você adquiriu, mas sem produzir absolutamente nada como ser humano.
E aí então surge essa frase que diz que a maior escola da vida é a escola da necessidade, porque a gente percebe que aqueles que passam por provas difíceis são aqueles que crescem com maior intensidade. São aqueles que são capazes de alcançar alturas que os outros normalmente não conseguem. E é por isso que o nosso mundo hoje é repleto de situações difíceis, nos estimulando de modo geral para esse crescimento. E nós temos que saber aproveitar essas oportunidades, porque normalmente diante de uma situação de prova, porque expiação a gente sabe, né? Essa ideia da prova e expiação também é um título, um rótulo que a gente utiliza, que ele é muito pouco compreendido. A gente simplesmente fala, mundo de provas e expiações, mundo de provas e expiações e tal. Mas as provas, na verdade, são estímulos que nós recebemos para exigir de nós uma determinada reação. E essa reação normalmente é um aprendizado muito profundo que a gente acaba adquirindo para que em outras situações a gente continue crescendo mesmo diante de situações difíceis. Então, uma prova que chega para nós, uma prova moral, porque todas as provas são morais. Eu sempre falo para vocês que quando você fala de falta de dinheiro, quando você fala de problemas de saúde, de problemas de relacionamento, de situações das mais diversas que a gente vivencia, não são as situações em si que vão te trazer um aprendizado, mas é a forma como você reage diante dela. Porque eu posso ser um empresário e perder todo o meu dinheiro. A prova não foi perder o dinheiro, é como eu vou reagir diante dessa situação. Eu posso ficar com uma doença que me transforma a vida, que me causa grande problema, e a questão não é eu ficar doente, mas é qual é o meu comportamento, qual vai ser a minha postura diante daquela situação de sofrimento. Então nós sempre estamos aprendendo alguma coisa. E esse aprendizado, nós temos duas opções, nós temos duas formas de lidar com ele. Ou ele vem de uma forma bem aproveitada, despertando em nós elementos da nossa consciência, da nossa inteligência, para trabalharmos a nossa vida de um modo diferente, ou nós podemos nos rebelar, nos tornar espíritos rebeldes. Que infelizmente esse é o caminho que a gente tem. A gente vem com aquela ideia de eu compreendo, eu sei que isso é um aprendizado para mim, mas por dentro eu estou me corroendo de revolta. Por que tem que ser comigo? Por que tem que ser agora? Eu choro escondido, eu me revolto contra Deus, eu me revolto contra as pessoas. Então, na verdade, assim, essas situações hoje elas devem ser observadas de um modo diferente, para que esse amanhã seja mais produtivo, esse amanhã traga para nós realmente os benefícios que nós esperamos. Uma postura nossa hoje, lembra dos empreendedores, o investimento positivo que nós fazemos hoje vai render para nós lucros no futuro. E esse lucro moral só vai vir. Esse lucro moral significa a conquista da felicidade, a conquista de a paz na consciência, a conquista de amor verdadeiro, sinceridade. Todas essas virtudes vão se construindo dentro de nós se nós hoje fizermos um investimento também moral. Muitas vezes a gente pensa que o objetivo da nossa vida aqui hoje é construir um patrimônio. Eu trabalho o tempo todo para poder comprar aquele objeto, para poder fazer isso, porque quando eu chego no final da vida aposentado, eu digo assim, a minha vida foi muito bem sucedida, porque hoje eu sou aposentado ganhando uma fortuna, porque eu tenho meu patrimônio tudo bem construído, uma casa muito confortável e coisa e tal, então agora eu posso morrer em paz. Grande engano. Para com Deus agradecido, bom dia. Grande engano, porque de todo esse patrimônio que ele construiu, ele vai deixar tudo para trás. O salário dele vai ser passado para a viúva, a casa dele por acaso vai ser vendida, e ele como indivíduo, no que ele se tornou? O que ele produziu como ser humano, de fato? Como a sua consciência vai se deparar quando chegar no mundo espiritual? Porque a gente lembra sempre que você construir um patrimônio material não é negativo. Mas o problema é que a gente vive em função desse patrimônio. Eu posso ser um empresário muito bem sucedido e ser uma pessoa extremamente generosa, e ser uma pessoa extremamente bondosa, sincera, verdadeira, com bom caráter. Essa é uma grande conquista. Eu tive uma vida material, mas eu soube lidar com esse patrimônio. Agora o problema é que nós ainda vivemos apenas em função disso. Os fins justificam os meios, já dizia o pobre do Maquiavel na época do despotismo esclarecido.
quando ele dizia assim que os reis tinham o direito de fazer tudo aquilo que era possível para poder atingir um objetivo, que era controlar a população, fazer com que o país crescesse. E aí ele dizia assim, os fins justificam os meios. Nós pegamos essa frase que foi dita no passado, que certamente ele não tinha o objetivo de fazer isso, e colocamos isso como um lema da nossa existência hoje. Qual é o fim? É eu viver confortavelmente, rico, famoso, importante e bonito. Quais são os meios? Qualquer um. Desde que sejam os piores, podem ser até os piores meios. Só que na verdade, quando a gente fala sobre o nosso crescimento espiritual e quando nós estamos conscientizados de fato dessa nossa realidade, daquilo que realmente eu sou, porque nós não pensamos assim. Obrigado, Betinho. Nós não pensamos assim. As pessoas não se veem como espíritos. Elas se veem como pessoas que estão vivendo a vida. E deixa a vida me levar. Quando a gente começar a se ver como espírito, eu vou pensar assim, peraí, eu já vim de uma trajetória muito longa no passado. Eu estou vivendo aqui agora nesse corpo físico, nesse ambiente, com essas oportunidades, com essas experiências. E depois eu vou continuar sendo um espírito, levando aquilo que eu aprendi nessa experiência. Quando eu tiver pensando de fato dessa forma, eu tenho usado muito essa palavra aqui no nosso estudo dessa semana, convicção. Quando eu tiver convicção de que eu sou um espírito e que tudo aquilo que eu vivo hoje são experiências que estão me fazendo me transformar num determinado tipo de pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa má, uma pessoa equilibrada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa saudável, uma pessoa doente, certamente eu vou me transformar numa coisa. A pergunta é, no que exatamente eu vou me transformar? Quando nós tivermos essa conscientização, todas as nossas atitudes serão diferentes. Nós vamos saber lidar com as coisas de um modo diferente. Eu vou me alimentar de um modo diferente. Eu vou viver a minha vida familiar de um modo diferente. Eu serei um profissional diferente. Eu serei um amigo diferente. Eu serei um cidadão diferente. Quando a gente fala em época de eleição, eu gosto muito de falar disso. Qualquer dia a gente vai fazer um estudo sobre isso, vocês vão ver. Quando a gente fala em época de eleição, a gente pensa assim, mas o que o espiritismo tem a ver com política? Tem tudo. Você é um espírito encarnado, responsável e faz parte de uma sociedade. A sua participação nessa sociedade vai determinar o futuro dela. Se você se negligencia como cidadão, como eleitor, você simplesmente está negligenciando também a sua colaboração no desenvolvimento dessa máquina. E hoje nós estamos numa época assim. Se você tem consciência das suas responsabilidades perante a sua própria consciência, até o nosso voto vai ser mais consciente. Eu não vou jogar fora, votando por brincadeira, anulando. Eu tenho que fazer alguma coisa positiva para construir um mundo melhor. E a minha participação é fundamental. Meio ambiente, quando eu falo em preservar o ambiente onde eu vivo hoje, eu estou falando em responsabilidade e manter um ambiente saudável também para as pessoas que convivem comigo. Então a gente vê que em todas as áreas da nossa vivência hoje, nós temos oportunidade de sermos pessoas produtivas, construtivas, pelo simples fato de estarmos conscientes da nossa realidade espiritual. A gente muda completamente as nossas ações em todos os aspectos da vida. Até mesmo como religioso. Porque a gente usa a religião, na verdade, para a nossa própria salvação. Falamos sobre isso. Eu quero me salvar, então a religião serve para me salvar. Não, não. A religião serve para me despertar e eu também vou ajudar a despertar as pessoas. Não é cada um para si, Deus para todos. Deus nos colocou no mundo para que a gente pudesse colaborar um com o outro. É um orientador, Brás. Bom dia, pessoal que chegou. Por isso, então, a gente lembra sempre que a gente tem que pensar no amanhã. Que nós somos empreendedores de nós mesmos. Nós estamos investindo no nosso próprio crescimento. E não nos iludamos. Eu quero ser uma pessoa no futuro, mas eu me comporto de modo diferente hoje. Não adianta a gente querer se iludir com isso. Não adianta a gente querer se levar por essas fantasias. Porque isso não dá certo. A matemática divina é precisa. Não adianta a gente querer burlar. Não adianta a gente querer enganar. Não adianta a gente querer fazer de conta que vai dar certo. Porque não vai. É um aluno, por exemplo, que vai prestar um vestibular e ele fala, você fala para ele assim, escuta, você estudou para a prova? Ele falou assim, ah não, na hora eu vejo o que eu faço.
com a certeza de que alguma coisa vai dar certo, como se aquilo fosse loteria. A nossa vida não é loteria. A nossa vida é um resultado, ela é formada por resultados. E somos nós os responsáveis por esses resultados. Por aquilo que acontece conosco, por aquilo que acontece com as pessoas que de alguma forma dependem de nós, pela colaboração que nós podemos dar pela comunidade da qual a gente faz parte. Tudo isso é importantíssimo. E por isso então a gente coloca sempre, como é dito aqui por Emmanuel, para a gente fechar o nosso estudo, nessa passagem, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então é importante que a gente não adie as nossas decisões, porque eu posso dizer assim, não, eu quero me tornar uma pessoa caridosa, mas amanhã eu resolvo isso. Aí acontece alguma coisa hoje na sua vida que muda completamente seus planos. Ah, eu quero me tornar um espírito mais elevado, mas quando eu chegar no mundo espiritual eu penso isso. Quando você chegar no mundo espiritual, você vai ter tanto problema para resolver que você não vai ter tempo de fazer isso. Ah, na próxima encarnação eu resolvo. Vai com Deus, braços, até mais. Na próxima encarnação eu resolvo. Na próxima encarnação você vai estar envolvido com outras coisas que você não faz nem ideia. Por isso então é fundamental, meus amigos, a gente nem fez a leitura do texto, mas essencialmente ele fala sobre isso. Que a gente fica adiando, postergando algumas atitudes que são fundamentais para a nossa transformação, porque a gente não se conscientizou ainda da importância da gente fazer isso hoje, da gente fazer isso agora, da gente acelerar esse processo de mudança dentro de nós. A gente não pode mudar as pessoas, a gente não pode mudar o mundo, mas o nosso livre-arbítrio nos permite fazer uma mudança interior, uma mudança de nós mesmos, de começar a viver diferente, planejando o nosso futuro. Se eu quero ser esse tipo de pessoa, eu tenho que começar a agir de tal forma que me conduza de fato a esse tipo de pessoa. Se eu almejo chegar no mundo espiritual numa determinada condição, numa determinada dimensão, de um determinado modo, eu tenho que me planejar para isso. Eu não vou chegar depois como feito um mendigo, batendo na porta, dizendo assim, escuta, eu posso entrar? A questão é, que merecimento você tem para entrar aqui? E é aí que entra depois a nossa grande decepção. E aliás, a maioria das pessoas se decepcionam muito por isso, porque elas se iludem comprando, fazendo barganhas, comprando pedaços do céu, fazendo promessas, fazendo trocas com Deus, esperando que tudo isso já sirva. Sendo que Jesus nos lembrou bem, a cada um segundo as suas próprias obras. Então, meus amigos, para a gente fechar o nosso trabalho de hoje, fica essa mensagem que ela muitas vezes é um pouco dura para nós, mas como os Espíritos dizem, chegou a hora de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não adianta a gente querer brincar de faz de conta, e não adianta a gente querer ficar passando a mão na cabeça como se tudo isso fosse uma brincadeira. Não é mais. A realidade está escancarada na nossa frente. E se a gente não quiser enxergar, é por uma opção. Mas que ela está escancarada, ela está. Falando da forma mais clara, falando de todas as formas, com desenhos, com cores, com setinhas para cá, com flechinhas para lá, com textos sublinhados, claro, conciso e preciso. Os tempos são chegados. Chegou a hora agora de cobrar da gente essa maturidade que a gente acha que tem. E é fundamental que a gente assuma essa responsabilidade. É importantíssimo para nós termos essa consciência. A doutrina espírita não é brincadeira. A gente não vem aqui todo dia brincar. É gostoso conversar sobre tudo isso, mas essa nossa conversa tem um propósito. E esse propósito tem que ser levado muito a sério por cada um de nós. Fundamentalmente. Vou passar então para a nossa amiga Miriam, que vai fazer um encerramento para nós, e a gente volta daqui a pouquinho para dar os recadinhos para vocês. E lembrando, né, se vocês puderem, né, leiam esse texto, número 170, do Vinha de Luz, como complemento. E eu só não vou ler agora porque já estourou bastante o nosso horário, mas a gente viu que são, fala professor, que essas mensagens são tão claras para nós que a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre elas, que ainda teria assunto para falar no dia seguinte. De tanto que a gente bate